Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. De pé como estamos, abram as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 15. O verso é o de número 1. Vamos falar nesta manhã sobre as 3 parábolas que estão em sequência, sobre vidas perdidas. Mas vamos fazer a leitura apenas do verso de número 1, que diz: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e comem com eles. Pode tomar o seu assento. O pastor, um pouco antes, ele falou aqui o que encheu meu coração de alegria e a confirmação da palavra nesta manhã. Que ele disse que vidas seriam alcançadas e nós veríamos com os nossos olhos reconciliações, nós veríamos com os nossos olhos pessoas reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador. E o interessante é que acerca desta palavra, eu quando criança ouvia muito uma frase, e aí eu gosto de escutar diversos pregadores de diferentes segmentações, porque eu gosto do ponto de vista diferente. Eu gosto de exercitar em mim essa quebra de alguns paradigmas que a gente acaba tendo, dado que cada ser é único e ele enxerga o mundo de uma maneira. E a palavra, ela se revela para cada um de nós, às vezes igual, mas às vezes aquela pessoa consegue ter um entendimento da parte do Senhor diferente. E numa dessa, eu vi o pastor Eliseu Rodrigues fazendo um comentário que marcou a minha vida, que ele diz o seguinte: quantos de nós aqui já ouvimos essa máxima que, se você não fizer, Deus pega de fora uma prostituta, Deus traz aquele que não tinha valor e põe no seu lugar e a coisa é feita. E eu sempre tive isso comigo, porque eu sempre ouvia, quando criança, isso. Parece que a gente não tem valor algum no reino, porque se de facilmente nós somos trocados ou substituídos, qual valor nós temos? E com base nisso, quando Lucas está escrevendo para seu amigo Teófilo, ele coloca em sequência essa passagem que fala de pessoas perdidas, cada uma em uma parábola diferente. E vem logo na sequência em que o Senhor estava pregando e os fariseus olhando e falando para Jesus: olha o povo que te rodeia, olha quem te cerca, quem para te ouvir. E aí a primeira, o Senhor ele começa dizendo: qual vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E é interessante que há uma diferença de tradução na NVI para a ACF. E eu gosto de fazer também essa diferenciação de traduções bíblicas, porque na Almeida Corrigida Fiel vai dizer que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto 99. Ora, uma fala em um campo e a outra fala em um deserto. E é interessante que quando a gente vê a Bíblia falando sobre deserto, nunca é uma situação fácil. É um momento de provação. É um momento que a igreja enfrentou algum certo nível de dificuldade. Ora, Jesus foi levado ao deserto para ser provado depois de 40 dias de jejum. O povo, quando saiu do Egito,
vagou há 40 anos no deserto. E aqui essa parábola está dizendo que um pastor tendo 100 ovelhas no deserto, perdendo uma, não deixa as 99 aqui cuidada e vai atrás dela. O interessante é que a palavra diz que as 99 estavam no deserto. Nós fechamos aqui nesta igreja 7 semanas, 7 sábados de oração com os obreiros. Estavam todos os obreiros no deserto. O interessante é que se um se perdesse, qual era a função de todos os obreiros da casa do Senhor? Se manter reunido. E a palavra diz que o pastor vai atrás. Porque há uma situação, nós passaremos pelas demais, mas nessa há necessário que alguém vá atrás. Porque a que se perdeu não consegue encontrar o caminho. Mas estavam as 99 no deserto. E uma vez eu comentei com um pastor. Falei, nossa pastor, só quem é de fora o Senhor ora. Às vezes a gente está ali, olha eu aqui, pastor, ora por mim também. Parece que às vezes a gente é esquecido, é posto de lado. Eu também estou numa situação difícil, mas o pastor vai atrás daquele. Nós como um corpo de Cristo, irmãos, nós não podemos achar normal, ainda que seja 1%, umazinha, parece que não vai fazer falta. Essa cadeira vazia aqui da irmã que sentava e hoje não está vindo, não vai fazer falta. Deus manda outro. Mas a parábola diz que, e olha a pergunta, que parece que chega a ser engraçado, não é? Porque a pergunta é, quem tem do 100, perdendo uma não vai atrás? Parece que é óbvio. Parece que é óbvio que aqueles que vão começar na caminhada, eles vão alcançar o final. A parábola ela começa dizendo assim, mas traduzindo, né, na minha leitura, mas quem é o doido que vai perder uma e não vai atrás? Quem acha normal perder alguém pelo caminho e não ir atrás? Qual é o processo que a igreja de Cristo tem passado e tem achado comum? Não, tudo bem, foi só uma vida, também era difícil. Olha aquela pessoa. A gente também está na luta, pastor. A gente também está na luta, meu irmão. Mas por que só aquele lá parece que é o queridinho, né? Precisa ir atrás, precisa cuidar. E a parábola está dizendo, precisa cuidar. Precisa. O seu círculo de amizade. Fulaninho deixou de cultuar, tá bom. Não tá bom não. Porque a parábola ela começa dizendo que quem é o doido que perde um e não vai atrás? Se você tem 100 reais, você perdeu um, às vezes até a gente ignora. Mas aqui a gente está falando de vida. Não é de uma camiseta, não é de um lápis de cor, é de vida. E a parábola continua dizendo que este pastor, ele vai atrás, ele a toma, coloca em seus ombros e atrás de volta para as 99, que fazia o quê? Que aguardava. Mas parece que a igreja de Cristo, quando é exigido a mais de um ou de outro, as 99 têm se dispersado. Nós temos que olhar para o texto, e eu estou com uma convicção no meu coração, e compartilhando com aqueles que eu tenho mais uma proximidade, que eu sempre fui uma pessoa em que falo de Cristo para aquele que quer ouvir. Se você perguntar, eu falo. Não sou uma pessoa ativamente evangelística. Eu tenho essa dificuldade, dado minha criação, que eu sempre estava que crente é crente chato. E aí eu não quis ser. Isso me fez ser quem eu sou. Mas agora nessa reta final do ano,
Eu sou uma pessoa que gosta de fazer retrospectiva, metas, aquilo que eu alcancei e aquilo que eu vou precisar mudar para o próximo ano. E há uma cobrança do Senhor na minha vida. Aqueles que estavam aqui a sexta retrasada, o Senhor me trouxe uma palavra acerca de um processo evangelístico, que é convidar. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi esse o texto usado para a pregação. E o interessante é que o Senhor agora me traz um outro texto, que fala de novo sobre vidas. E aí eu preciso ser inteligente ou não, para reconhecer e mudar aquilo em mim, e exercer aquilo que o Senhor está me cobrando. Mas, como igreja do Senhor, e uma ferramenta que o Senhor me deu, é falar através de pregação, compartilho com vocês também. Por quê? Porque a gente não pode normalizar vidas, almas, ser perdidas. Ou usar essa máxima que Deus prepara outro. Você não tem um valor. Pouco importa você estar ou não, a obra vai ser feita. E ela vai. O interessante é que ela vai. Mas se eu não olhar para quem está do meu lado com olhos de amor, porque a maioria dos mandamentos é sobre o outro, não é sobre mim. O que recai sobre mim do mandamento é amar o Senhor de todo o seu coração e entendimento. Mas sobre o outro é tudo. Honrar pai e mãe é sobre o outro. Não matarás é sobre o outro, porque eu não vou me matar, eu vou matar o irmãozinho. Não roubarás, eu não estou tirando do meu e compartilhando. Eu estou tirando daquele que tem e trazendo para mim. Então, como eu, sendo um cristão, lendo a palavra, não consigo entender que todo esse processo também é sobre o outro. Porque existe também uma outra máxima que a gente usa, que a salvação é individual. Então eu me preocupo só comigo. Mas quando Pedro estava preso, a igreja orava. Eles não estavam preocupados consigo mesmo. Eles estavam preocupados com um que estava preso, cativo. Então que nós possamos entender que a ausência de um, ela tem que nos doer de tamanho modo, que a gente fala assim, espera aqui um pouquinho 99, que aquele um eu vou buscar. Eu comecei com 100, eu termino com 100. Se o Senhor colocou nas suas mãos um talento, a palavra vai dizer que se a gente não multiplica, não é nem devolver aquele um, é multiplica, nos será tirado. Então que essas 100 que colocou na mão do pastor, lá na frente, é multiplicação, irmãos. E multiplicação é interessante que é uma curva exponencial. Ela é crescente, não é mais umzinho, não é linear. A gente tem a possibilidade de fazer a diferença onde quer que estamos, porque a palavra nos chama de ramos da videira, ramos que dá fruto, e fruto quando ele cai, ele deixa o quê? Sementes, e sementes geram novas árvores, que geram novos galhos e novos frutos, novas árvores, novos galhos, novos frutos. É um processo de um crescimento contínuo. Crescimento esse que tem uma potência de ser muito maior. A nossa igreja começou como um ponto de pregação. A gente tinha o que, pastor, naquela época? 15 a 20 membros, talvez, no ponto de pregação. Obviamente, alguns eram congregados de outras igrejas e aproveitavam as segundas-feiras para estar naquela casa. Depois o processo foi, passamos para um lugar que cabia talvez sentado 20 pessoas. A cozinha era grande, mas o salão em si era limitado. E foi nesse ponto em que eu e a minha casa começamos a cooperar com o pastor Vinícius. Depois passamos para um salão que aqueles que nos
não conheceram, talvez pegava só um desses salões. Já passamos para 50, 60 pessoas talvez. E agora estamos aqui. Veja, o crescimento em que o Senhor nos pede não é começou com 5, foi para 10, foi para 20, foi para 30, 40, 50, 60, 70. E o Senhor já falou que aqui é só um templo de passagem. É só uma tenda. Porque há um crescimento para o povo de Deus. Mas o Senhor está nos cobrando hoje que se um parar, eu e você tem que ir atrás. Não vamos normalizar. Aquele que estava no rebanho conosco, comendo do mesmo alimento, bebendo da mesma água e no mesmo deserto, ele ter parado e eu e você não estender a mão, não se preocupar como se fosse uma perda dentro da nossa casa, porque às vezes dentro da nossa casa a gente se esforça, né? Pastor, ora lá pelo meu esposo, pela minha esposa. Pastor, meu filho está com dificuldade. Não, quando a dor não ser ainda da nossa casa, a gente tem que ter essa mesma preocupação. Pastor, vamos orar, vamos visitar, vamos fazer. Pastor, eu liguei para o irmão, senti ele um pouco abatido, vamos tentar trazê-lo para perto, porque às vezes ele precisa de ajuda, porque a palavra diz que o pastor coloca nos ombros e leva. Não é que o pastor guia de volta, porque há momentos em que a gente precisa pegar pelo braço. Vamos, você vai no culto? Não, mas pera aí que eu vou passar na tua casa. Buzina, fulano, cheguei, hein? Não tem como você correr, tô aqui, vou te pegar nos ombros. Porque às vezes a gente acha que adulto não precisa, irmãos, de um cuidado especial. É adulto, sabe como que é? Meu Deus, eu precisa. Porque a palavra diz que o pastor põe nos ombros e leva. E faz o que quando chega? Festeja. Festeja. Então aquela vida que hoje você pode ter olhado aí do seu lado e sentir uma falta nesse culto, que no próximo a gente faça o que quando chega? Feliz em te vê-lo. Você fez falta. E agora vamos para a segunda parábola. E essa é complexa, irmãos. Essa é difícil. Qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? A dracma estava onde a palavra diz? Na casa. E dentro da casa ela se perdeu. Aqui é difícil, porque aqui não saiu, aqui não deixou, mas aqui ela está perdida aqui dentro. Ela está precisando de cuidado aqui na casa do Senhor. Porque às vezes o processo da pessoa sair por estas portas já começou há muito tempo antes aqui dentro. Eu não me recordo se foi na quarta ou no domingo que o pastor pregava acerca de que a gente acaba perdendo o temor pelo Senhor, barganhando com o pecado, permitindo as legalidades, um esfriamento aqui, aí sim às vezes a gente sai. Porque aquele que está perdido na casa vai dizer que é necessário o quê? Uma limpeza, uma busca, acender a candeia, dar luz àquela vida. Nossa, o pastor precisa toda vez conversar com A, com B, com C, direcionar? Precisa dar luz, precisa tirar as impurezas, sujeira, que muitas vezes cercam o nosso coração e a nossa vida, e faz com que a gente perca o temor a Deus e ache que o pecado é comum. Todo mundo peca, nós somos de carne, e dentro da casa nós estamos perdidos. É difícil às vezes reconhecer que eu e você pode ser hoje a dracma perdida. Mas a proporção agora não é mais o 1%, agora a proporção foi 10%. Tendo 10, perdeu uma. Aqui a dracma
dentro da casa. Se ela varreu, talvez estava bagunçada, com sujeira. Então hoje é um momento em que eu e você tem, da parte do Senhor, a possibilidade de falar: Senhor, me ajuda a varrer essa casa, tirar as impurezas, acender a candeia e fazer o quê? Buscar diligentemente, buscar como essa parte do céu, com veemência, com desejo, com necessidade, clamar ao Senhor de todo o nosso coração e falar: Senhor, essa pequena parte, porque a gente vai sentindo, não é? Eu não sei se com vocês é assim, comigo é. A gente está muitas vezes cheio de Deus, cheio da graça, e aí a gente vai esfriando aos pouquinhos, até a gente se tornar fraco, e depois a gente vai acendendo. E às vezes o acender é momentâneo, é assim, ó, pum, acendemos. A gente vem num culto, Deus fala, você sai daqui que você não quer saber de mais nada, só de Deus. Mas o esfriar é aos pouquinhos. E que a gente possa, a partir do momento que a gente está perdendo esses 10%, Senhor, eu orava todo dia, deixei de orar ontem, está tudo bem. Não está tudo bem não. Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não quero perder 10% daquilo que o Senhor me deu. Eu vou te buscar, eu vou acender a candeia na minha casa, eu vou varrer aquilo que precisa, porque eu não vou normalizar perder aquilo que é do céu, que o Senhor deu para mim e para você. E agora, quando encontra, fala o seguinte, e mais uma vez, de uma pergunta de uma maneira que é óbvio a resposta, que quem perde uma das 10 dracmas não busca até encontrar. E mais uma vez diz que, achando, dá uma outra festa, se alegra, chama aqueles que estavam ao redor e comemora. Porque eu e você precisamos estar felizes quando uma vida aceita o Senhor, reconhece Ele como Cristo, único e Salvador. Ou aquela vida que ora vinha na igreja de vez em quando e agora está assíduo, agora busca o Senhor de todo o coração. Porque nós temos que nos alegrar com os que se alegram. A vitória de A, de B, de C e de D tem que ser tão quanto alegre em mim, como se fosse minha. Nossa, mas é só uma parte. Agora a gente entra na parábola que é a mais extensa das 3, que é a do filho pródigo. E aí a gente saiu de uma proporção 1 para 100, 1 para 10, e agora 1 para 2, porque ele tinha 2 filhos. Agora a perda é de metade. E a palavra diz que o filho, dentro da casa do pai, pede a herança dele. Mas o pai ainda está vivo. Não tem nem lógica você pedir acesso àquilo que é seu de direito, mas que ainda não foi executado. O que é nosso de direito, que o Senhor nos entregou, a nossa vida. Então quando você dentro da casa do Senhor fala assim para o Senhor: agora eu quero a minha vida de volta e eu tomo as minhas próprias decisões, é o começo do filho pródigo. Eu quero tudo o que é meu e o Senhor que cuida hoje. Eu quero tomar as próprias decisões na minha vida, porque dentro da casa do Pai tem regras, dentro da casa do Pai tem modos, dentro da casa do Pai o Pai cobra. Dentro da casa da sua mãe e do seu pai, você não é do mesmo jeito que você é dentro da sua própria casa.
porque a sua mãe e o seu pai colocam regras. Então aqui o filho pródigo, ainda que ele tivesse acesso a tudo, havia regras dentro da casa dos pais dele. E aí ele optou por sair. E ele falou assim: talvez eu sei o que é melhor para mim. Talvez eu e você já se deparamos em algum momento da nossa vida em que a gente fala assim: eu sei o que é melhor para mim. Senhor, eu estou tirando das suas mãos a minha vida e agora eu lidero a minha vida. Eu vou fazer aquilo que o meu coração deseja. E o interessante é que a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso. O nosso coração nos engana. Aquilo que para mim e para você hoje parece ser o melhor caminho, pode ser que conflite com o desejo de Deus para a nossa vida, pois Ele sabe qual é realmente o melhor caminho. E aí nesse momento, a gente tem dois caminhos a seguir. O mais difícil, que é reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa vida, e a gente se cala, não executa, não faz e obedece. Ou o caminho mais fácil, que é o que geralmente a gente escolhe, parece que a gente não aprende, que é: eu vou fazer, eu vou orar e Deus vai efetuar aquilo que é desejo da minha vida. Ora, se com Elias foi assim, por que com o Tiago não vai ser? Porque Deus não falou nada que não ia chover. Se o profeta, né, a gente às vezes se coloca nessas posições, né? Se aconteceu isso na Bíblia, por que não vai acontecer na minha vida? E aí eu faço aquilo que eu quero. E aí muitas vezes a gente dentro da casa do Pai, tendo acesso a Ele, comunhão, vestes limpas, e vestes limpas com sangue, e alimento esse que vem do céu, e água que Ele nos dá de beber, que a gente não torna a ter sede, porque quando às vezes a gente está lá fora, há em nós uma sede que todo dia a gente está no poço, e nada resolve. Aí Ele pega, fala assim: hoje eu vou passar por Samaria porque tem uma vida ali que eu preciso alcançar. Mas quem saiu inicialmente da casa do Pai? Eu e você, por desejo próprio. E aí a palavra continua dizendo que ele sai, vive a vida do jeito que deseja, busca encher o coração de carne dele daquilo que o mundo tem a oferecer. E muitas vezes eu e você pode se encontrar assim hoje. Olha, com redes sociais a gente tem acesso a muita coisa, né? E eu já me peguei assim. Você olha a vida de fulano, ciclano, beltrano, a vida de quem está no mundo, fala: meu, sempre alegre, sempre alguma coisa nova para fazer, sempre desfrutando daquilo que o mundo tem de melhor, o mundo. Porque o interessante é que quando a gente desfruta do que Deus tem de melhor, a gente ofusca das nossas vidas aquilo que o mundo tem de melhor. E não é que é pecado desfrutar daquilo que o mundo tem, mas o problema é quando isso é a nossa prioridade, e a gente olha para aquilo que Deus nos dá e desvaloriza em comparação com aquilo que o mundo pode dar. Ou seja, eu posso ter uma intimidade com Cristo, Cristo pode estar tendo um diálogo em uma oração, então você ora, Deus responde, aquele coração cheio da graça de Deus, o Senhor colocando vidas na sua vida, e você comenta do Senhor e as vidas são transformadas, mas aí você olha e fala assim: eu não tenho dinheiro, minha casa é limitada, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Mas olha a outra vida que você está vivendo, tendo tudo da parte do Senhor, mas você não está tendo aquilo que o mundo pode oferecer. E aí a gente faz o quê? Esmurece, desvaloriza aquilo que Cristo nos deu. E aí a gente pega a nossa mala
e sai da casa do pai. E aí a gente acaba buscando aquilo que o mundo tem a oferecer. E vidas acabam se perdendo neste processo. Porque o mundo oferece aquilo que é, talvez, agradável aos olhos. Alegria momentânea. Uma alegria que passa. Eu vi uma artista que é de um tamanho, talvez, global, dizendo que antes ela não tinha uma casa, por isso ela não era feliz. Ela não tinha um carro, por isso que ela não era feliz. O alcance profissional dela era limitado e por isso ela não era feliz. E agora, com tudo isso, ela não é feliz. Entende que aquilo que o mundo tem a oferecer e fala, a sua alegria está aqui, quando você alcança, aí pode ser que a frustração bata no seu coração dizendo, não estava, nunca esteve. Mas como a propaganda é a alma do negócio, e o nosso adversário sabe muito bem disso, ele faz com que às vezes a gente acredite. Às vezes eu e você olha para isso e fala, é verdade, eu só vou ser feliz quando? E os dias estão se passando, a gente pega, e tudo aquilo que o Senhor nos dá da parte espiritual, a gente fala, não é isso aqui a alegria. A alegria não é a salvação. A alegria é vencer nesse mundo, viver como Salomão, isso é alegre. Não morrer como os discípulos, isso é infeliz. Não chegar à porta de uma igreja e aquele que estava na porta falar assim, me dê alguma esmola, e você falar, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Aí isso não é alegre. Você acabou de dar para a pessoa uma ferramenta que não é momentânea, ela é dali para frente. Mas o mundo faz a gente pensar que as moedas são a alegria. O pastor falou isso para mim semana retrasada, né? Falou, Vasos, tem que anunciar o culto dos jovens, a propaganda é a alma do negócio. E o nosso inimigo sabe disso, por isso que ele faz parecer com que tudo que está lá fora é mais atrativo do que está aqui dentro. E faz com que muitas vezes a gente saia da presença do Senhor e vive de uma maneira livre. Porque quando a gente tira o Espírito Santo da nossa vida, que é o que nos faz reconhecer o nosso pecado, a gente se junta aos porcos e come lavagem. E aí a gente entra naquele processo que é, quando eu estava na casa do Senhor, ainda que estava difícil, eu não estava comendo lavagem com os porcos. E é interessante que a gente passa pela primeira parábola, onde é necessário que o pastor vai. Na segunda parábola, que é necessário uma limpeza, é necessário uma procura, porque está ainda dentro da casa. Mas e no terceiro? Porque ninguém vai atrás do filho pródigo. A palavra diz que o pai aguarda ele, olhando no horizonte. Mas que o filho pródigo não foi alcançado por alguém. Porque o texto nos diz, no verso de número 17, não, vamos começar do 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Porque na casa do pai tem pão. Na casa do Senhor Jesus não falta alimento. E é interessante que ora nós somos chamados de filhos, mas ora nós somos chamados de servo. E para quem serve,
não falta alimento. Aquele que entende o processo da vida com Cristo, pode ser que hoje você esteja na perspectiva de filho, quando o Senhor te traz bem para perto, te aquece, te educa. Eu tenho um bebê, depende tudo da gente. E às vezes, eu sou ele na mão do meu pai. Adulto, grandão, barbudo. E é necessário que o Senhor me pegue no colo e me trate como um filho. Mas há momentos em que o Senhor vai nos tratar como o quê? Servo. E vai olhar e vai falar assim, ó, vai e faz. Ah, Senhor, tá difícil, vai e faz. É para isso que eu te chamei. Quando a gente era menino, a gente andava como menino, comia alimento de menino, mas agora a gente é homem. E aí na pessoa de servo, às vezes é onde a gente acaba brigando com o Senhor, porque é gostoso quando Deus nos trata como filho, né? Vem com palavras que aquecem o nosso coração. Teve uma vez em que eu me encontrava, já adolescente, em uma situação em que eu falei, não, Deus me abandonou, não é possível eu estar vivendo esta vida com Deus. Porque eu imaginava que eu estava vivendo uma vida sem Deus, dado que aquele cenário não era compatível com quem serve a Cristo. E aí, não era adolescente já não, já estava quase aí nos meus 18, 19 anos. Ainda adolescente, né? 18, 19 anos, ainda não sabe o que quer saber da vida. E aí, o Senhor usou, veio um missionário, na época ele estava na Itália, no fim do culto ele me chamou, falou, preciso orar por este jovem. Aí ele falou, todas as vezes que você tem orado e falado com o Senhor, né, me abandonou, aquela crise que às vezes a gente tem até adulto, o Senhor estava na sua cama, bem próximo de você, colhendo as suas petições. E Ele fala para você que aquele pai que você teve ausência na sua vida, Ele é o seu pai. E Ele que vai te guiar. Eu me lembro que naquele dia eu saí daquele culto tratado como um filho. E é gostoso. Eu fiquei, nossa Senhora, eu só estava reclamando até agora. E se eu fosse o Senhor, para um reclamão eu nem ia dar bola. Mas Ele precisou me tratar como filho. Ou quando o seu filho faz um chilique, aquele que é pai sabe, né? Dá aquele chilique, e você precisa trazê-lo aqui nos braços, reconfortá-lo e falar, tá tudo bem. Porque eu falo para minha esposa isso, o meu filho ele tem um limite, ele tem um limitador. Ele passa, ele fica maluco. Ele não pode chorar no nível da maluquice. Ele entra no modo doidão, aí ele berra, ele esguela, aí você precisa acalmá-lo por mais tempo. Aí eu falo para ela, não deixa ele ligar não, hein? Ah lá, ele começou, vamos lá, pega ele. Não deixa ele entrar no modo doidão. Porque às vezes a gente entra nesse modo doidão, a gente vem para o culto, nada tá bom, a palavra não tá boa, o louvor não tá bom. Até palavras às vezes de reconforto, mas não era nem isso que eu queria ouvir. E aí a gente precisa que o Senhor vem aqui, ó, bem de pertinho. Calma, filho, calma. Calma. Porque às vezes a gente acha que a gente é único, né? Só a gente passa por necessidade. Só a gente sofre nessa vida. Nós somos o quê? Nós somos o lírio do vale. Nós somos a rosa no lixão. Só a gente floresce. Só a gente precisa de atenção. Aí Jonas lá, Jonas não. Elias na caverna. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Aí Deus por ele fala assim, calma, tem mais 7.000. Não é só você não. A gente tem um valor sim. Mas não é só a gente que está passando dificuldade. Não é só a nossa casa que precisa de oração.
Porque às vezes a gente precisa cair em si. Como aqui a parábola diz, caindo ele em si, ele lembra: na casa do meu pai não falta nem para servo alimento. E eu era filho. E eu aqui almejando comer o que os porcos comem, e ninguém me dá. Gastei tudo aquilo que Deus me entregou. Porque às vezes, o que Deus te entregou também é um trabalho. Às vezes é uma família. E às vezes quando você sai lá fora, você acaba perdendo tudo. Aquilo que outrora você valorizava como uma bênção do céu, quando você passa por estas portas já não tem valor. Já não tem mais valor eu cultuar a Deus e ver a vitória do irmão que está do meu lado sendo alcançada. Já não tem mais valor as vidas que estavam caídas, a tristeza superabundando na casa, agora a alegria superabundando, já não tem mais valor. Tem valor aquilo que o dinheiro conquista, aquilo que as minhas mãos tocam. E aí aqueles que viveram essa vida com você, quando você perde tudo, nem alimento te dão. Porque é o que está escrito. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém. Aqueles que outrora festejou, agora que é você caído. E o interessante é que se a gente comparar com a parábola do bom samaritano, às vezes esse alguém que não dá nada é eu e você, dentro da igreja, que vê aquela vida que está caída e ignora. Porque a parábola fala que passam levitas, passam pessoas que exerciam função na casa do Senhor, mas que não olhava com amor aquele que estava caído, precisando de alimento. Então nós precisamos reconhecer que a obra, ela não é só aprimorar este templo, nem tampouco o ferramental de instrumentos, mas esta obra ela é completa com a minha, com a sua vida, e exercendo aquilo que o Senhor nos chamou, e de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Discípulo é aquele que você para, ensina, e aí ele pega o ensinamento e segue. E segue. E aí você pergunta às vezes, se pergunta. E aí eu posso usar um exemplo de uma amiga minha que comentou assim: às vezes eu me perguntava o porquê. E aí o Senhor falou que aquilo era um dom que Ele colocou na minha vida para ajudar o próximo. Mas ela negava isso, não gostava. E aí o Senhor fez necessário uma palavra no coração dela direta para que despertasse. Porque nós precisamos fazer discípulos. E às vezes o discípulo é da nossa casa. É a nossa mãe que nos olha, é o nosso pai. E um reflexo excelente, os nossos filhos. E aí mais uma vez eu posso usar em comparação o meu, que se eu falar assim para ele: cadê papai? E sorrir, ele pum, a banguelinha dele ele mostra tudo. Ele me olhando, dar um sorriso para ele, ele me retorna com um sorriso. Porque discípulo ele aprende aquilo que... Discípulo geralmente tem a ver, a contrapartida é o mestre, né? Então, mas aquilo que o mestre, não nos colocando na pessoa de mestre, ensina. Mas nós somos a referência. Ensina o seu filho no caminho do Senhor. Ou seja, você está incluso nesse processo. Há uma grande nuvem de testemunha que nos cercam. Ou seja, nós estamos em evidência e aqueles que nos cercam estão vendo, olha, a atitude dele condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive. Porque às vezes a gente quer transferir o discipulado apenas aqui para dentro.
E por que que tem um estudo, um discipulado com os obreiros que depois se tornou com a igreja domingo de manhã? E o pastor, ele fala muito isso. Vocês precisam aprender a defender a sua fé. Porque aqueles que o Senhor põe na minha e na sua vida, no trabalho, na escola, na vizinhança, é eles que a gente vai exercer a função para fazer um discipulado. Agora, se a gente não sabe, se a gente não se aprimora, se a gente não busca, como que o mandamento que o Senhor fez para nós fazer, que é ir de fazer discípulos, a gente está terceirizando? Não é minha essa parte de discipulado. É da igreja, do pastor, do evangelista, do presbítero. Não é minha. E é sim, ide fazer discípulos. É para todos nós. Ide pregar o evangelho, é para todos nós. E aqui é interessante, na parábola, que ele diz que, caindo ele em si mesmo. Para mim aqui, meus irmãos, a palavra não deixa claro, mas eu tenho a plena convicção que houve um agir do Espírito Santo na vida. Você já percebeu aquela pessoa que um dia fala assim: quando que é o dia de culto lá que eu vou? Ela teve dela mesmo em seguir. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Caindo ele em si: opa, aonde eu tô? Eu tô num poço de lama, num lamaçal. Meus pés estão escorregadios. Eu preciso que alguém me retire daqui e me leve aonde os meus pés estejam firmes, como o salmista diz. E aqui ele diz: caindo ele em si, ele diz para ele mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai. Ele reconheceu o estado dele, firmou os passos dele e não viu que, ainda que as vestes sujas, ainda perdendo tudo aquilo que o Senhor colocou na vida dele, ele retornou para a casa do pai. E aí você pode estar dizendo: Tiago, mas qual é a comparação da primeira para a segunda e a terceira parábola? Porque a primeira é um ensinamento em que às vezes é necessário a gente ir. A segunda é um ensinamento que é necessário a gente limpar. Mas a terceira, o ensinamento, é eu e você, como receber quando ele volta. Porque a palavra do Senhor diz que o pai já estava olhando no horizonte. O pai já sabia que ele voltaria. O Senhor já sabe que eu e você vai voltar quando a gente se perder lá. E aí ele, vindo no horizonte, ele corre, abraça, beija, traz para perto, fala assim: agora bota as vestes, bota de novo um anel no dedo dele, honra, bota a sandália nos pés. Mas o que acontece com o outro irmão que ficou? Vendo tudo isso, ora, bateu o gado mais gordo, um banquete. E aí nas 3 parábolas, felicitações, alegria com aquele que chega ou retorna. Mas nesse há um que se incomoda. O outro irmão, talvez eu e você, quando chega aquele irmão que volta alegre, aí parece que só dá oportunidade para ele, as coisas só acontecem na vida dele. E aí você acaba olhando e fala assim: e eu? Eu nem saí. Eu nem fiz tudo isso e ninguém se alegrou. E a palavra diz que o pai fala assim para ele: mas tudo aqui é seu já. Você tinha acesso a tudo isso. Aquele que estava perdido, ele voltou e é por isso que eu estou alegre. Mas você não saiu e eu também estava alegre com você aqui. Porque mais uma vez não se trata de nós somente. Se trata dessa comunidade. Se trata da gente se alegrar uns com os outros. E o Senhor me trouxe até aqui, nesta manhã, para dizer: você tem um valor para o Senhor. Mas não se trata somente da minha e da sua vida. Se trata desse corpo de Cristo.
O corpo ele não funciona só comigo não. Nem só com o louvor, nem só com o grupo de pastores e líderes dessa igreja, nem só com aqueles que hoje são membros dessa igreja. O culto, o corpo de Cristo funciona em comunhão com todos nós. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união ou comunhão. Harmônico. Mas a gente precisa reconhecer e entender que a gente precisa trazer para perto aqueles que estão fora, longe, desviados do caminho. Porque é interessante, né? Católico é não praticante. Protestante é desviado, né? Engraçado isso. Não é não praticante também, né? Vira desviado. Desviado do caminho do Senhor. Porque há um só caminho que nós devemos seguir. Qualquer um fora esse é desvio de rota. E a gente precisa recalcular e retornar para o caminho do Senhor. Então que eu e você, nesta manhã, possa pegar aquilo que é da parte de Cristo. Talvez você se encontre em algum cenário dessas parábolas. Mas talvez a vida que o Senhor colocou do seu lado esteja em algum cenário dessas parábolas. E aí basta você exercê-lo, aquilo que é o seu papel. Seja trazer para perto, seja ir buscar, ou seja, ajudar na faxina. Vamos limpar isso daí, é verdade. Não, isso que você acha não está certo, isso que você entende como verdade não é. Vamos esclarecer, vamos acender a candeia. Mas quando tudo estiver posicionado, a gente comemora, dê uma festa. Porque é uma coisa em que, infelizmente, eu não vejo muito cristãos fazer. Eu acho que nesse ano, eu não vi um culto de ação de graça na vida de ninguém. E não aconteceu nada para ninguém dar um culto de ação de graça? Ou será que a gente não tem sido fiel com o Senhor para aquilo que Ele tem nos feito? Cadê a gente chamando os nossos amigos? Vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos prestar um culto de louvor ao Senhor pelo que Ele fez desta vez. Porque a gente tem essa prática, né? Por aquilo que já foi feito. Mas tem coisa que Ele faz diariamente. E tem coisa que é tão pontual, mas é tão lindo, que a gente precisa prestar um culto de ação de graça por esse feito também. Porque quando a gente fala assim, não, a gente só tem que se alegrar pela nossa salvação, a gente às vezes é infiel com aquilo que o Senhor tem feito continuamente. Eu e você precisa nos atentar. A Bíblia é um manual de vida. Sendo um manual de vida e daquilo que a gente tem que fazer, Ele diz que nós temos que prestar um culto de ação de graça. Então que nós tenhamos a maturidade de entender aquilo que é do céu para mim, para a sua vida. E tendo culto de ação de graça, me chamem. Mas aquele que hoje entendeu essa boa palavra do Senhor, se coloque sobre seus pés. Eu gostaria de cantar um louvor, eu nem canto louvor, nem canto. Eu não sei se o Léo conhece. Minha mãe eu tenho certeza que conhece, porque ela cantava esse louvor quando eu era pequeno. E é engraçado que a minha mãe, ela canta alguns louvores de quando eu era pequeno. E aí eu tenho uma irmã do meio, em que ela teve um filho um pouco cedo, e por acho que 8 anos ele viveu também na casa da minha mãe, enquanto eu também morava lá. E aí esses tempos atrás eu vi ele cantando uma música que minha mãe cantava quando eu era pequeno, então também refletiu nele. Mas dentre várias músicas que minha mãe cantava, ela cantava um que é assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você conhece, Leléu? Vem cantar, você canta melhor que eu. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior. Dizendo o quê?
que não é ninguém. Qual é a nossa função hoje? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por que nós temos um valor? O louvor responde, hein? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí o que acontece? E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. E o que a gente faz com isso? Levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Todos nós temos um valor para Cristo, nosso Senhor e Salvador. E as palmas louvem ao Senhor.